O programa O Homem do Sapato Branco estreou em julho de 1965 e ficou pouco tempo no ar, mas o suficiente para transformar o seu apresentador, Jacinto Figueira Júnior, num dos grandes ícones da televisão brasileira. Há pouquíssimos registros sobre a vida de Jacinto e poucos registros também guardados sobre os programas apresentados por ele. Pois a história ganha agora um novo capítulo com o lançamento do livro O Homem do Sapato Branco, a vida do inventor do mundo cão na televisão brasileira, escrito pelo jornalista Maurício Sticer e publicado pela editora Todavia. Um dos principais críticos de TV do país, Sticer é também autor do livro Topa Tudo por Dinheiro, uma biografia de Silvio Santos, já apresentada aqui no Olá Curioso. Então, o Maurício está de volta aqui para contar mais um capítulo da história da televisão brasileira. Bom dia, Maurício. Bom dia, Marcelo. Prazer enorme falar com você. Como você bem lembrou, nosso encontro aqui para falar sobre o Silvio Santos foi uma delícia. Eu guardei uma lembrança muito boa, fiquei muito feliz. Então, quando você me chamou para falar aqui de Jacinto, não titubeei 2 segundos. Mas sabe que eu convidei o Maurício assim que eu soube que o livro estava para ser lançado. E a editora Todavia, né, quando eu marquei a entrevista com o Maurício, me mandou o PDF do livro para eu já ir me preparando. Né? O livro chegou um pouco depois nas livrarias, já está nas livrarias, e eu devorei o livro, Maurício. É um negócio assim fantástico. Pô, Eu que falava legal. assim, meu Deus, mas esse personagem é tão rico e eu não sabia nada sobre ele. Aí, antes da gente entrar no personagem, eu queria entender em que momento e por que você falou assim: vou escrever a história do Homem do Sapato Branco. É bem importante mesmo esclarecer, de certa forma, isso, né? Desde antes mesmo de eu escrever o livro sobre o Silvio, eu tinha uma coisa que eu pensava, eu observava olhando a história da televisão, é que há alguns ciclos de apelação, sensacionalismo e baixaria, e há uns refluxos de repressão, de tentativa de baixar a bola, de fazer uma televisão mais conservadora. Isso ocorre desde a meados da década de 50, já tem isso. Né? E isso fica muito forte na década de 60, depois volta na década de 80 e na década de 90. Tem uns picos de apelação na televisão. E eu sempre fiquei intrigado com esse assunto, e como crítico de televisão, achei sempre muito importante tentar entender esse aspecto do sensacionalismo, da apelação, por que isso vai e volta na televisão. E o primeiro nome que sempre aparecia, aí eu me remeto ao livro que eu fiz sobre o Silvio Santos. Lendo muito sobre o Silvio Santos, percebi que tinha uma ligação dele com o Jacinto, uma boa ligação. Eles se cruzaram muitas vezes, então toda hora aparecia nas minhas pesquisas sobre o Silvio o nome do Jacinto. Eu fiquei com isso, e aí eu tinha esse projeto, um dia talvez tentar fazer uma história do sensacionalismo na TV. Era uma coisa que foi a primeira ideia que eu pensei. Mas eu acho que era um pouco ambicioso demais, e seguiu-se uma constatação da ausência de informações sobre o Jacinto. Né? O Jacinto, você vai na internet, dá um Google, pesquisar sobre o Jacinto, eu brinco dizendo que você conseguiria escrever 2 laudas, se tivesse um dever de casa, escreva o que você sabe sobre o Jacinto, pesquisar no Google, você consegue escrever 2 laudas no máximo. Né? Tem uma falta de informação, e ele é um cara realmente que é muito importante, né? Muito marcante a contribuição para o bem ou para o mal. É muito marcante a contribuição dele. Então, realmente, isso me estimulou a pesquisar, a tentar entender, tentar saber mais, saber o que ele fez de fato. Né? Quer dizer, essa primeira parte da vida dele profissional, nos anos 60, eu não vi. Né? Assim, realmente eu não conhecia, eu sabia, tinha ideia, mas enfim. Então, o ponto de partida foi realmente essa curiosidade sobre um cara que aparece muito, você vai lendo, você começa a ler, seja livros acadêmicos, seja biografias, pessoas que passaram pela televisão nos anos 60, o Jacinto está lá, sempre citado, mas o que realmente fez o Jacinto? Por que ele é tão citado? Então, essa curiosidade, homenageando aí você, essa curiosidade que me levou a investigar melhor, e aí eu vi realmente. Chegou uma hora e falei, não, isso aqui é um personagem, esse cara merece ter sua história contada, é uma história que interessa, é uma história que ajuda a entender, eu acho, a televisão, ou até os dias de hoje, porque ele teve inúmeros seguidores. Então, foi isso, basicamente.
Eu sou da geração, Maurício, que conheceu o Homem do Sapato Branco já nessa segunda fase dele, Exatamente. meio no SBT, no Aqui e Isso, Agora. isso, é. Então, eu não fazia ideia do que aconteceu antes, como você falou, dos anos 60, que É, quando de fato ele cria esse gênero e que ele se isso, destaca, ele vira uma das maiores audiências da televisão brasileira. exatamente. Inclusive, eu vou me conter aqui para não dar spoiler, porque eu já comentei com você antes da entrevista que a abertura do livro é sensacional. E o encerramento é melhor ainda. Ontem eu fui jantar com a minha mulher, falei: olha, eu vou entrevistar o Maurício amanhã. E aí contei para ela o começo e o final. Ela falou: gente, né, já ficou morrendo de vontade de ler o livro. Eu não vou estragar a surpresa. Mas eu queria contar alguns pontos, né, que me chamaram a atenção. Ele começou como cantor a carreira dele, né? Ele queria ser cantor, você não consegue imaginar. Mas essa história é maravilhosa. Só queria que você desse uma pincelada nessa Não, biografia. eu acho, desde jovem, ele tinha essa ligação com música, ele achou que ele ia ser cantor, né? Ele achou que a vocação dele era essa e perseguiu esse sonho dele. Isso é interessante, assim. Ele, né, formou primeiro ainda acho na época ele é natural do Paris, né? Isso também é uma curiosidade, eu acho muito bacana do livro, que é esclarecer essa história, porque em São Paulo todo mundo que é de uma certa dessa região de São Paulo é do Brás. O Brás é gigantesco, né? Se tornou a referência merecidamente, porque é o bairro maior, grande ali. Mas tem ali os vizinhos, entre os quais o Paris, que reivindicam a sua história, a sua autonomia em relação ao Brás. Então, assim, eu conheci um cara que é um historiador do Paris, e ele falou: não, Jacinto não é do Brás, Jacinto é do Paris. A família dele ele nasceu num pedaço da rua que é Paris, não é Brás, que é uma rua grande. Enfim, mas desde esses tempos dele no Paris, Brás e vida boêmia ali, uma boemia de anos 30, anos 40, e ele sempre sonhou em ser músico. E criou um grupo chamado Júnior e Seus Cowboys. Ele era o Júnior, né, Jacinto Figueira Júnior, imitando música americana, os músicos americanos, esse estilo country. E assim, tem pouquíssimos registros disso. Achei uma foto muito velha, que saiu uma vez num jornal, a gente conseguiu reproduzi-la no livro, com a formação original do Júnior e seus cowboys. E ele cantava em bares e lugares da noite, e como crooner. E aí, depois do Júnior e seus cowboys, ele tentou uma carreira solo e fez também, cantou muito em rádio. É uma época também que propícia para isso, né? Época dos programas de rádio, o rádio está no seu auge, é a principal mídia, né, nos anos 40, 50, a televisão estava meramente começando, e ele foi muito em rádio. Nessa época ele conheceu todo mundo, Manuel de Nóbrega, J. Silvestre, Silvio Santos, todas essas pessoas estavam no rádio. E o Jacinto também passou pelo rádio, tentou carreira como músico, gravou alguns compactos. Isso você acha isso é uma das poucas coisas que você acha no Google. Se você der um Google, procurar, por exemplo, Jacinto Charreteiro, que é a música que ele fez maior sucesso, você acha algumas versões dessa música. Você pode até, se quiser, incluir aí no teu programa, que é uma música grudenta, melosa que ele canta, mas que fez muito sucesso. Mas eu acho que em algum momento ele falou: meu, realmente ele chegou num teto ali, ele não conseguiu, ele se deu conta, acho que o cara muito inteligente, ele falou: meu, não é por aí, não vou conseguir ser o que eu imaginei, assim. Eu acho que ele teve um choque de realidade, não sei exatamente qual foi, mas em algum momento ele falou: meu, não é por aí. Ele desistiu, simplesmente desistiu da carreira de cantor. E é engraçado que, em vez de seguir na carreira artística, ele vira corretor de Publicidade. imóveis, e, De imóvel, e exatamente. isso seria, essa mudança seria determinante depois para a entrada dele na TV, né, Maurício? Exatamente, exatamente. Ele vai tentar ser corretor de imóveis, também não dá muito certo, e aí ele vira corretor de anúncios, né, de publicidade. Outro dia eu comentei isso com alguém, e alguém falou assim: pô, ele tem cara de corretor de anúncio. Eu não sei porquê. Eu nunca trabalhei em televisão, mas eu falei: esse cara tem cara de corretor de anúncio de publicidade, de vendedor de anúncio. Ele realmente uma lábia, né? Um cara que se expressava muito bem, tinha uma conversa boa. Eu acho que talvez fosse por aí mesmo o negócio dele. E aí ele vai parar na televisão para vender anúncio.
Mas aí, enfim, tem uma série de circunstâncias e eu acho que isso também eu consigo explicar, isso ficou bem claro para mim, que o fato dele ter começado a fazer isso justamente na TV Cultura, que era a filha, o irmão mais pobre da TV Tupi, né, que pouca gente também sabe disso, né? O livro também foi uma chance de resgatar essa primeira fase da TV Cultura, que é um canal de TV que pertence aos Diários Associados do Chateaubriand. Era meio uma zona ali. Era um segundo canal do Chateaubriand, não tinha prioridade nenhuma, era uma espécie de ocupação de espaço. Ele queria aquilo porque era o canal 2, aquilo ajudava os negócios dele em relação à Tupi, que era canal 3, depois virou canal 4. Então, ele tinha os primeiros 2 canais no dial, era do Chateaubriand. Essa era uma das principais funções da TV Cultura, ocupar aquele espaço. Então, ali o Jacinto teve muita liberdade, isso que acabou permitindo ele experimentar e se tornar fazer programas de televisão, ser produtor inicialmente, e depois apresentador de TV. Ele começa se apresentando, né, nos créditos como J. Figueiredo. Ele não era, no começo, ele não era justamente o primeiro do programa. Não, exatamente. E ele vai ganhando espaço. Conta um pouquinho nessa fase da TV Cultura, como você explicou, que não era ainda a TV educativa do governo do Estado, você já explicou. Quais eram esses programas? Além do Homem do Sapato Branco, ele fez outros 2. Exatamente. E o que cada programa tinha que foi culminar no Homem do Sapato Branco, Maurício? Perfeito. Antes dele fazer o primeiro programa dele, eu acho que justamente nessa movimentação dele como corretor de anúncios, eu acho que ele acabou tendo contatos com possíveis patrocinadores que se interessaram por um assunto que estava muito em voga naquela época, que era problemas médicos, problemas de saúde. Então, a TV Cultura fez uma série em 1961 ou 62, se não me engano, acho que é meados de 61, acho que é 62, uma série de matérias especiais contando histórias de cirurgias, grandes dramas médicos. E o Jacinto, que ao mesmo era corretor de anúncios, foi produtor dessa série. E um dos programas acabou se tornando um fenômeno, que foi uma transmissão de uma operação de transplante de córnea. Isso foi manchete de jornal. Você imagina isso, Marcelo? Os caras transmitiram uma cirurgia de um garoto. Será que o menino vai voltar a enxergar? Foi um drama, assim. Isso foi transmitido pela televisão com produção do Jacinto. Ele ganhou esse crédito de produtor desse negócio. E aí as pessoas começaram a prestar atenção no Jacinto. E aí ele, se movimentando lá dentro, acabou criando um programa chamado Câmeras Indiscretas, que já é o primeiro passo depois do sucesso desse transplante de córnea, que foi um negócio assim. Falaram que deu 82%. Ele dizia, dei 82%, eu tenho aqui o Ibope. Não tem como saber a verdade, mas de fato deve ter sido um fenômeno, porque o programa foi reprisado. A TV Cultura, dias depois, foi tanto sucesso que reprisou o programa. E aí ele percebeu ali, eu acho, alguma coisa e sugeriu a criação desse programa Câmeras Indiscretas, que era levar imagens surpreendentes para o espectador, imagens chocantes, imagens inesperadas. E aí eu acho que entra um negócio que é uma grande qualidade dele, que é a sacada de ir para a rua, de buscar na rua, buscar a realidade, para tentar trazer a realidade para a televisão. Só que naquela época as câmeras pesavam 40 quilos. Era uma operação mega complicada. Então, tem um depoimento muito bom do Clery Cunha no livro, que foi depois o cineasta da Boca do Lixo, fez umas pornochanchadas, conheceu muito o Jacinto, falando desse processo, como era complicado fazer isso, levar essas câmeras. E aí eles encenavam algumas coisas. Então, Clery conta uma história vamos mostrar uma batida. Amanhã você vai ver na televisão uma batida de carro. E aí o Clery conta como isso foi feito, ensaiadíssimo, sabe? Um carro raspar no outro. Só que ele não saiu exatamente do jeito que a batida foi pior do que planejada, aí tem uma confusão. Encenaram assaltos, trombadinha assaltando uma senhora na praça. Acontecia isso. Só que, imagina, você tem um flagra disso, conseguir um flagra disso em 1960 e pouco, era muito difícil. Então, eles encenavam e diziam que era verdade, que aquilo era um assalto que tinha acontecido.
era dirigida a cena. Então, esse Câmeras Indiscretas foi o programa que ele lançou. Ele não aparecia, tinha um apresentador, ele estava totalmente backstage como produtor, o Jacinto, e causou aí que as pessoas perceberam, esse cara aqui é diferente, esse cara está propondo alguma coisa que a gente não sabe bem o que é. O nome dele começou a aparecer inicialmente, como você disse, J. Figueiredo, e depois J. Figueira, e até que um dia, finalmente, ele foi apresentado como Jacinto Figueira. E o segundo, esse programa durou alguns meses, não vou contar como acabou, porque isso vai dar um spoiler. Não, é que tem, você vai contando algumas histórias, você vai pulando, porque as vou histórias pular. o pessoal Como o depois programa lê. acabou, eu não vou contar, que é uma história engraçada. Mas aí ele fez um outro programa chamado Um Fato em Foco, depois do Câmeras Indiscretas, que era a mesma coisa, na verdade, só com outro nome, só que agora não tinha mais o apresentador, ele era o chefe, ele era o produtor do programa e era o dono do programa, na verdade, era o que ele fazia. É um programa curto também, 10, 15 minutos, uma vez por semana, com o mesmo princípio, coisas chocantes, surpreendentes, imagens que as pessoas não conheciam. E aí já tem uma coisa... já tem uma percepção que o que ele faz é uma coisa sensacionalista. Isso é interessante. Você lendo os jornais, mesmo os jornais dos Diários Associados, que faziam maior propaganda, eles descrevem o programa do Jacinto como um programa sensacionalista, com imagens sensacionais, um pouco já usam a palavra sensacional, mas usam até a palavra sensacionalismo. Isso é interessante mesmo. É assumido ali que aquilo é uma coisa diferente, apelativa. Então, esses dois programas... Pode terminar. Então, é isso. Esses dois programas, digamos, são a pré-escola dele, né? O Câmeras Indiscretas e Um Fato em Foco são a pré-escola do Jacinto. Isso é anos 62, 63, 64. E aí chega em 65, e aí nasce O Homem do Sapato Branco. E no livro você traz uma grande discussão para saber quem é o pai do programa e o pai do nome, né? Exatamente. E quando a coisa dá certo, aparece um monte de gente dizendo, não, a ideia foi minha. Quem que teve a ideia, então, do nome, O Homem do Sapato Branco? Então, a ideia do programa, primeiro, tem uma coisa curiosa, assim, que a TV Cultura, como eu disse, era um patinho feio, né, do Chateaubriand. Então, no início, o diretor comercial era também o diretor artístico da emissora, né? Então, era uma coisa absolutamente inconcebível nos dias de hoje, mas mesmo naquela época era inconcebível. Então, que depois de algum tempo, a Cultura contratou um diretor artístico, que é o Mário Fanucci, que é um cara assim, uma lenda da história da televisão. Ele tá na televisão desde 1950, desde realmente o início da televisão. Ele morreu ano passado, em 2022, 95 anos ele morreu. Uhum. E eu consegui conversar com ele quando ele estava com 94, por intermédio da filha dele. Ele nem me recebeu, mas eu mandava as perguntas para ela, a filha entrevistava ele, gravava, ela me mandava os áudios. Foi muito simpático. A Marília Fanucci, eu tenho muita gratidão, tenho agradecimento a ela no livro, porque ela que conseguiu realmente trazer, é uma figura central, assim, foi a pessoa que viu ele mais de perto, que eu pude conversar, porque ele foi diretor artístico da cultura, ele chefiou o Jacinto, né? E aí o Mário Fanucci, ao longo da vida, ele mudou um pouco a visão que ele tinha do programa. Então, eu achei um primeiro depoimento dele que ele falou, eu não tive nada a ver com isso. Porque era assim, a época que o programa era muito mal visto, eu acho que ele meio se sentiu oprimido com isso. E aí, ao longo dos anos, ele meio reelaborou e começou a dizer, não, o Jacinto era um cara muito interessante, ele entendeu melhor o Jacinto. Eu acho que também baixou, assim, eu acho que depois que ele se afastou daquilo, que ele foi fazer outras coisas, enfim, ele teve uma longa carreira em várias coisas. Acho que quando baixou a poeira, sabe, ele começou a olhar e falou, não, esse cara tinha qualidades também. Né? Então, mas mesmo assim, ele nunca assumiu que foi a ideia dele, o programa. Ele sempre disse, não, isso foi uma ideia realmente do Jacinto, tudo é da cabeça do Jacinto. Mas o nome do programa tem a revista Veja, na época, acho que é a edição número 3 da Veja, o Jacinto coincide, o Homem Sapato Branco coincide com o nascimento da Veja. A Veja diz que foi uma criação do Fanucci, o nome, que o Homem de Sapato Branco seria o malandro, aquele jeitão do malandro, tentando passar essa ideia. Me parece plausível, mas o Fanucci diz que não foi dele, diz que foi do próprio Jacinto.
E aí é que é a parte mais surpreendente, que o Jacinto diz que se inspirou em Nietzsche e Schopenhauer. Essa é a parte mais... E a vida inteira ele falou isso. A vida inteira. Ele deu assim, 100 entrevistas, ele sempre disse, isso está em Nietzsche, ou isso está em Schopenhauer, eu gosto muito da obra deles e tal. E não é nenhuma evidência que o Jacinto, de fato, conhecesse a obra, seja do Nietzsche, seja do Schopenhauer. Ele diz que a ideia é que o sapato branco representa a pureza, a limpeza, que é a coisa dos médicos, das pessoas puras. E ele quis levar, ele achava que ele estava fazendo esse papel na televisão. Mas é um nome incrível, né? Sensacional, Realmente. Coisa marcante. incrível. É. E é com o Homem do Sapato Branco que começa efetivamente, Maurício, esse tipo de programa em que o apresentador bajula um pouco a polícia, torna a violência urbana um espetáculo televisivo, combate os direitos humanos. É com o Homem do Sapato Branco que começa tudo isso? Olha, já houve antes dele alguns programas policiais no início dos anos 60 na televisão, né? Já havia um fascínio sobre esse tema. Mas é o Jacinto que consagra isso, né? Quer dizer, o Jacinto se torna o exemplo maior disso, mais bem sucedido. Ele mistura, ele traz mais coisas além da coisa do policial só, essa coisa explicitamente da bajulação policial. Ele traz a coisa da presença do criminoso no estúdio, né? Isso é uma coisa muito chocante, né? Ele leva as pessoas acusadas de crimes para dentro da televisão, muitas vezes algemadas, né? Um negócio... Antes de terem passado pela delegacia, né? Isso tem um depoimento, é muito chocante isso. E ele que reconhece, né? Ele diz, não, é o delegado que trazia, uma coisa assim, ele meio diz... Não... É um negócio... E aí tem um depoimento que é assim, às vezes o preso chegava no estúdio, os pais dele estavam lá. Quer dizer, é um show de horror, né? Um negócio muito punk. E, enfim, mas ele não foi assim, o primeiro foi o programa policial, mas o mix, esse mix todo, né? A dramatização disso, e aí trazer gente que está com diferentes problemas, botar junto no estúdio para brigar, né? O inquilino com o proprietário do apartamento, o dono da padaria com o funcionário, ou com o vizinho, esse tipo de coisa que ele também começou a fazer. E eu acho também uma outra coisa que ele passou, que eu acho que ele é um dos precursores, ou o precursor, que é ir aos locais para fazer denúncia. Então, tipo, invadiu um hospital, invadiu um hospital com câmera. Isso te lembra alguém que fez isso, né? Não, pela tua descrição, eu já enxerguei uns 4, 5 programas. Assim, gente, ó. É isso, exatamente isso. Somou a isso o fato que ele virou deputado, né? Então ele também ainda tinha uma autoridade para fazer essas coisas, né? Que também aconteceu com vários outros apresentadores desse tipo de programa, né? Se elegeram um deputado. Sim. E como deputado, ele foi deputado estadual, foi o sétimo mais votado em São Paulo, teve 1966, né? Foi a primeira eleição depois do golpe de 64. 26 mil votos. 28 mil votos. E como foi o Jacinto deputado? Então, eu tentei levantar ali o que o Jacinto fez. Ele foi um período curto, e na verdade ele atuou em 2 legislaturas, a 67 e a de 68. Quer dizer, não é chama de legislatura, é o período todo. Em 2 anos, a legislatura dele atuou. Ele foi eleito final de 66, outubro de 66, ele atuou em 67 e 68. Final de 68, início de 69, ele foi cassado. Esses 2 anos dele como deputado, cara, eu fucei, pedi ajuda da Assembleia Legislativa, que me ajudou também, foi muito gentil. Ele não aprovou nenhum projeto em 2 anos. E nem apresentou grandes coisas, não tem proposição dele, não tem nenhum discurso memorável. Foi assim, uma coisa realmente muito medíocre. Eu falei, pô, mas como, o que ele ficou fazendo lá? E aí realmente tem uma atividade paralela, que é o seguinte, ele foi um deputado que atendeu o povo. Então, assim, tem uma foto no livro, a gente achou, da fila de pessoas na Assembleia para receber. Ele dava tickets para trocar por leite, ele dava cadeira de rodas,
dava muleta, ajudava a encontrar vaga em hospital para internar gente com diferentes problemas. Ele foi um deputado desse tipo, que a gente chama de assistencialista, né, populista. Causou problemas isso. O primeiro ano dele, a Assembleia ainda não é aqui no Ibirapuera, era esqueci o nome, a antiga Assembleia Legislativa. E tinha tanta gente no corredor, começou a ter briga com os deputados reclamando, puta, cheiro ruim aqui, porque a pessoa, tem um caso eventualmente, alguém urinou no corredor, então começaram a ter reclamações, isso chegou ao plenário da Assembleia, eu transcrevo no livro um debate sobre isso, né? As pessoas reclamando, Jacinto, não tá é legal que você atende o povo, mas tá uma zona isso aqui, precisamos organizar. E uma das coisas que fizeram foi mudar o gabinete dele. Ele tinha um gabinete no meio da Assembleia e botaram ele perto da porta. Olha só a loucura, né, cara? Muito bom. Realmente... Enfim, mas ele foi um deputado... Por que ele foi cassado, Maurício? Por que ele foi cassado? Então, esse é um dos grandes mistérios da vida dele, um dos grandes traumas da vida dele. Ele foi eleito pelo MDB, mas isso não quer dizer que ele fosse de oposição. Na época só tinha Arena e MDB. Mas simplesmente porque ele era ligado ao Jânio Quadros e vários discípulos, seguidores do Jânio Quadros se associaram ao MDB, mas como podiam estar na Arena, não é uma coisa... Ele não é um cara, ele é um cara político, Jacinto, assim, não era um cara assim, de esquerda, muito longe de ser um cara de esquerda, mas o MDB era, digamos, a oposição, mas ele era um deputado do MDB e ele... fez muito sucesso, realmente. Naquela época, ele estava com o programa no auge, 66, 67, 68, muita popularidade. E ele começou a sonhar em ser senador. Então, assim, tem um registro disso, que ele estava pensando em ser senador. Então, eu acho que assim, baixou ali um medo, né, na ditadura, de que eles estavam ali criando um monstro, assim, que o Jacinto podia se tornar uma coisa maior ainda do que ele era, e por isso ele foi cassado. Eu digo que é um mistério porque, enfim, eu li tudo que foi produzido sobre ele pelo SNI, a ata da reunião do Conselho de Segurança Nacional, presidida pelo Costa e Silva, que era o presidente do país, que cassou ele. Eu li tudo, né, trago isso. Essas coisas são inéditas, quer dizer, são documentos públicos, mas que nem pesquisou, nunca saíram. Pela primeira vez, você vai poder ler exatamente o que foi qual foi a justificativa oficial da cassação dele. E não fica claro, na verdade, sabe? Porque é tudo mal feito, o dossiê contra ele é cheio de erros, como eu mostro no livro, né? Tem coisas falsas, tem coisas imprecisas, mas tem uma fala do presidente que um pouco dá essa ideia, que ele fala uma coisa tipo assim, esse cara é uma vergonha para São Paulo, né? Assim, então, tem um lado meio moral, né? A televisão não merece ter um cara como ele, e eu acho que tinha uma preocupação que o Jacinto podia eventualmente ser um novo Jânio. Eu acho que o próprio Jacinto achava isso, mas ele ficou assim, um negócio que é um trauma na vida dele, porque isso que a gente sabe hoje, que o meu livro mostra, ele não soube, ninguém nunca falou para ele por que ele foi cassado. Ele nunca teve acesso a essa informação. Então, ele conjeturou, ele falava absurdos, ofendeu muita gente por causa disso. Mas, realmente, é um caso estranho a cassação dele. Bom, só para a gente não se perder no tempo, né? Ele começou com o Homem do Sapato Branco na TV Cultura, aí ele teve uma rápida passagem pela Bandeirantes, e o Maurício conta direitinho no livro, né, o que a família Saad achava de algumas reportagens que ele fez, e por isso durou muito pouco tempo, e como foi a chegada dele na TV Globo. Nessa época ele estava na TV Globo, que chegou em São Paulo pela antiga TV Paulista, com essa programação, e quando ele foi cassado, imediatamente a Globo encerrou o contrato com ele. E teve ligação pelo fato de ele ser cassado, Maurício, para acabar com o Sapato Branco? Primeiro, assim, eu acho muito importante essa passagem dele pela Globo, né, porque é um reconhecimento da Globo naquele momento. A Globo era a quarta maior emissora do Rio e a quinta em São Paulo, né? A Globo tinha sido fundada em 65, aí compra a TV Paulista, como você lembrou, aqui em São Paulo, e estava indo muito mal das pernas. Aqui em São Paulo era um desastre, no Rio era um pouco menos desastre, mas ainda não estava bombando.
E o Jacinto é contratado por causa da sua audiência, né? Isso o Boni me disse claramente, né? É um reconhecimento interessante, porque assim, é contra tudo que eles pensavam de televisão, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta necessária para aquela televisão que está naquele momento, em 1967, 68. Eu trago, também fiz questão da gente reproduzir no livro o anúncio da Globo na estreia do Jacinto. A Globo elogiando o Jacinto como um grande jornalista. Então tem uma coisa que você fala, opa, né? E aí eles tiveram uma relação de amor e ódio. Foi o tempo todo uma relação assim. A Globo nunca assumiu, de fato, o Jacinto é nosso, sabe? Ele estava lá, dava audiência para a Globo, mas era tipo também um cara, um filho rejeitado, sabe? E isso ele tem uma mágoa terrível. Das pessoas que ele mais guardou mágoa foi o Boni, o Jacinto. Assim, você vê pelas declarações dele, ele realmente ficou chateado, não foi reconhecido. E aí, quando ele é cassado, no mesmo dia, o Boni dá uma entrevista para o Estadão dizendo que estava desligando ele da Globo. Mas isso acabou não acontecendo, ele continuou ainda até mais 1 ou 2 meses. Primeiro, tinha vários programas já gravados, e eu acho que não é depois da caça, se não me engano, a Globo anuncia que depois que ele é preso, antes de ser cassado, ele foi preso também, o Jacinto, por causa de uma confusão que ele fez no Natal de 1968. Ele fez um evento no centro de São Paulo, que deu uma zona, a polícia veio, uma confusão também que eu conto, uma coisa importante. Aí depois disso, ele foi preso em janeiro de 69, e aí depois dessa prisão que o Boni fala, chega. Só que ele acabou ainda ficando no ar até março, ou meados de março, ou acho que até maio, tinha acho que muita coisa gravada, e o próprio Boni falou assim, o nosso jurídico falou que não podia demitir o cara nessa situação, né? Porque também era se o cara é preso ou caçado, e você vai e demite, era um pouco cruel demais, né? Mas, enfim, é o período, assim, de qualquer maneira, ele sai do ar em 69, ao mesmo tempo que ele é cassado. A cassação é por 10 anos, ele perde direitos políticos 10 anos, e é um período que ele some. É muito triste, assim, e ele nunca se recuperou disso. E ele vai ser resgatado em 79, que é justamente depois desses 10 anos, aí Isso. pelo Silvio Santos. Exatamente. Que também estava começando o projeto do canal próprio, né? Em São Paulo ainda era Record, ainda não tinha o canal dele em São Paulo. Ele já tinha um canal no Rio, né, o TVS, em 79, e ainda não tinha o SBT. Então o programa, as pessoas se confundem, né? Porque eu vi ele na Record. Não, de fato, em São Paulo era na Record, mas o Silvio era dono de 50% da Record. Não era uma coisa pública. Nessa época, acho que já tinha virado pública. Ele tinha comprado antes da família Machado de Carvalho, por baixo do pano, metade da Record. Então, ele que realmente liga para o Jacinto, vem para cá, e ele começa na Record, e no meio desse processo tem o SBT, ele passa a ser ele vai para o SBT, e é um cara que, enfim, ele deve muito ao Silvio. O Silvio realmente ajudou muito ele nessa volta. E é a lembrança que a gente tem, a nossa geração lembra desse período, dois períodos, né? Primeiro esse, que é esse início dos anos 80, Record e SBT, no Rio era TVS, e também o programa não dura tanto, na nossa imaginação, talvez ele tenha ficado mais tempo no ar do que ficou de fato, porque o SBT entrou numa puta crise. O SBT, em pouco tempo, virou vice-líder. Foi uma programação tão popular, foi tão bem articulada, que o SBT, em questão de meses, virou a segunda emissora do país. Porém, não tinha anúncio, né? Quem ia anunciar? Era uma programação que não atraía publicidade. Então, tem uma crise, e vários desses primeiros programas são descontinuados, para usar a linguagem atual. Um deles é o do Jacinto. E a gente pode dizer que nessa versão de 79 ele estava mais light, ele estava mais comportado, ou era a mesma coisa? Eu acho que era a mesma coisa. Mas aí, depois de eu ter lido tanto sobre como foi a primeira, né, a primeira fase, quando eu vejo as imagens da segunda, que essas existem, você acha imagens do que ele fez nessa segunda fase, tem um quê de artificial, assim, sabe? Eu acho que já não tem mais não é mais a mesma coisa, não é aquela coisa genuína. É um pouco ele tentando refazer, sabe? Passa um pouco essa impressão, ele tentando refazer. Mas como a maioria das pessoas não conheceu a primeira fase,
foi muito espantoso e muito impressionante para todo mundo, né? Quem estava começando em televisão falou: meu, isso é genial, isso é incrível como ele faz isso. Tem muito respeito pela técnica de televisão que ele trouxe. Para muita gente foi nova, né, que não conheceu ele nos anos 60. É fácil eu dizer isso, parece que ele está tentando imitar o que ele fazia, porque eu estou com um olhar muito de fora, eu olhei as duas coisas, mas quem naquela época estava vendo pela primeira vez não teve essa sensação. Achou muito legal, muito impressionante, ou muito horrível, mas foi muito forte mesmo. O espaço que ele ganhou na imprensa quando ele voltou nesse final dos anos 70 é uma coisa impressionante. Assim, ficou todo mundo louco. O Jacinto está voltando, Jacinto está voltando. Foi um fenômeno mesmo a volta dele. E a gente fala, né, até o subtítulo do seu livro, que ele é inventor do mundo cão da televisão brasileira. Como é que nasce essa expressão mundo cão? Quem que começa a usar mundo cão, Maurício? Você tem um capítulo só para isso no livro. Exatamente, porque assim, é um filme, né, de um trio de italianos, é um filme de 1962 chamado Mundo Cão. Esse filme tem no YouTube, quem quiser ver, fez muito sucesso em vários lugares do mundo. O filme é uma coleção de quadros, assim, eles chamavam vinhetas. Esses italianos filmavam histórias em diferentes lugares do mundo e colocavam uma sequência da outra, como se fosse como se fosse o próprio programa do Jacinto, né? Câmeras indiscretas. Câmeras indiscretas. Uma série de imagens, sei lá, um país da África, uns caras matando uns animais de forma violenta. No outro lugar, tem uns portugueses dormindo em pé de cansaço. Um cemitério de cachorro nos Estados Unidos. Até hoje o Silvio Santos às vezes tem uns programas assim de imagens impressionantes. Era uma sucessão de imagens dessa. Várias foram acusadas de terem sido encenadas também. Eles sofreram essa acusação, esses italianos, de que eles tinham que não era real. Eles diziam que aquilo era a realidade. Mas o filme fez tanto sucesso que teve 2 e 3. Mundo Cão. O filme chamava Mundo Cão. Abre com uma cena de um cara levando um cachorro para um canil, uma cena também meio realista. O cara está puxando o cachorro como se o cachorro não quisesse ir para aquele canil. Você vai acompanhando o cara. É a primeira cena do filme. E aí ele empurra o cachorro para dentro do canil. E aí chamou esse filme de Mundo Cão. Até onde eu sei, daí a expressão, surge a expressão. E o filme chegou... E aí ele já tinha feito... Ele fez mais 2 filmes... E em 64 estrearam no Brasil os 3 filmes em sequência deles. E é quando o Jacinto assiste, e todo mundo assiste. Ficou 3 meses no Rio, em São Paulo, em cartaz. Eu achei nos jornais, o filme não saía de cartaz. E o Jacinto começa a dizer: eu fiz Mundo Cão aqui no Brasil. Ele assume isso, que o que ele fez era aquilo. Quando ele vê aquele título, Mundo Cão, o Jacinto fala: eu estou fazendo, isso é o que eu faço. Eu inventei o Mundo Cão no Brasil. Ele se auto-atribui, já ninguém contestou, porque realmente acho que não era um título que ninguém tinha orgulho, né? Então ele assume que é um negócio que ele fez. É daí. Você falou do ressentimento que ele tinha com o Boni, e ele, como então inventor do Mundo Cão, ele também tinha um certo descontentamento com o que você chamou dos imitadores dele, né? Que a gente vai lembrando aqui. Você estava contando, falei, nossa, eu enxerguei o Ratinho, eu enxerguei o Datena, eu enxerguei o Celso Russomano, eu enxerguei a Sônia Abrão, né? Você vai enxergando. E ele tinha um ressentimento dessas pessoas que o imitaram e não deram o devido crédito para ele. Exatamente. Né? Isso aparece muito claramente na fase final da vida dele, quando ele já está afastado da televisão, e ele começa a ser procurado por jornalistas em busca justamente de, primeiro, descrever o quadro físico dele, que ele estava meio adoentado e estava decadente, e em busca também já de declarações polêmicas, né? E ele não foge, né? E ele cita muitos e diferentes apresentadores nessas entrevistas como pessoas que imitaram ele. O mais recorrente, que eu reparei que ele mais sentiu, foi o Ratinho. Talvez porque o Ratinho tenha sido o mais bem-sucedido de todos dessa fase, né? Quer dizer, o Ratinho, nos anos 90, virou um fenômeno de audiência, conseguia ser primeiro lugar, né? Às vezes batia Globo, e
trouxe um estilo muito agressivo, né? Que ele foi produtor do Alborguete no Paraná, né? O Ratinho, o negócio do cacetete, né? A expressão dele muito agressiva. E ele levou o Jacinto uma vez num programa dele, segundo o Jacinto, ele ficou 3 minutos no ar e foi dispensado. Então, o Jacinto, ele realmente tinha uma mágoa, assim, mas eu acho que é mais inveja do que mágoa, sabe, na verdade, porque ele não conseguiu. O Jacinto, tudo bem, ele foi muito prejudicado pela cassação, né, que foi uma arbitrariedade contra ele, mas ele também teve muitas oportunidades que ele não aproveitou, né? E eu acho que o Ratinho foi um cara que conseguiu construir uma carreira fazendo uma coisa parecida, de fato, com o que o Jacinto fazia, mas mais bem articulado, mais bem construído, e ele é um caso muito bem sucedido, né? Se tornou um mega empresário, dono de canal de televisão no Paraná, fazendas, zilhões de negócios, o filho dele é governador do Paraná. Aí, na época ainda não era, mas eu digo, eu acho que tinha um pouco, da parte do Jacinto, um pouco... eu falei, pô, eu podia ter ficado assim, não fiquei, entendeu? Mas realmente o alvo dele é o Ratinho. Ele fala do Ratinho em todas as entrevistas. Bom, o homem do sapato branco, né, o Jacinto, faleceu no dia 28 de dezembro de 2005, aos 78 anos. O Maurício vai contando no livro, né, toda essa fase final de como os apresentadores se aproveitaram desses momentos dele para criar um sensacionalismo que ele inventou na televisão brasileira, e eu não vou entrar nesses detalhes. A única coisinha para terminar, para falar da morte do Jacinto, é que, embora você tenha dito, Maurício, que ele deve muito ao Silvio Santos, que o resgatou nesse período do Homem do Sapato Branco e do Aqui e Agora, eu percebi ali, principalmente para um depoimento de uma sobrinha, né, que o Jacinto não casou, não teve filhos, mas você conta histórias aí das amantes, gente, é muita coisa, é muita coisa. Mas eu senti que houve um ressentimento nesses últimos dias da morte com o Silvio Santos. Por quê, hein? Então, o Silvio não dá entrevista, né? Eu pedi um depoimento do Silvio sobre o Jacinto, ele já não tinha dado depoimento na época que eu fiz o livro sobre ele, e dessa vez ele me ignorou completamente. A sobrinha dele, que é uma fonte importante, que é a Miriam Figueira, ele tinha 2 sobrinhos, uma família muito pequena, né? Eram 2 irmãos, o Jacinto, o irmão mais velho, o Valdemar. O Jacinto não teve filhos, teve vários, realmente, como você já, vários casos, casamentos, mas sem filho. Então, esses 2 sobrinhos, que é a Miriam e o Elvio Figueira, que são filhos do Valdemar, acompanharam bastante o Jacinto, né? São testemunhas de muitas coisas, ambos me ajudaram bastante no livro e me ajudaram meio a calibrar algumas coisas, porque o Jacinto exagera muito, né? Os depoimentos do Jacinto são sempre muito eloquentes, ele é um exímio contador de histórias. Você ouve e fala, uau! Aí a Miriam vai falou, bem, veja bem, né? Tem isso, mas não tem aquilo. Então, assim, ela trouxe essa informação, eu não consegui realmente ter o outro lado do Silvio, uma pena, de que no final da vida, que o Silvio teria prometido um plano de saúde eterno para o Jacinto, e que no último ano de vida, só no último ano, eles descobriram que o plano já não estava mais valendo, o plano que teria sido oferecido. Eles foram procurar um determinado hospital e falaram, não, esse plano aqui não está valendo. Então, ela faz essa reclamação e eu espero até que o Silvio apareça depois que o livro, agora que o livro saiu, e fale, dê um depoimento, mesmo que não seja para o meu livro, que ele fale do Jacinto e confirme ou desminta essa história, não tem nenhum problema. Eu achei que tinha que registrar, porque ela fala com muita ênfase, né? Mas, enfim... Mas eu acho, de fato, isso não obscurece o fato de que o Silvio foi muito importante para o Jacinto, né? Eu acho que o Silvio gostava do Jacinto e o Jacinto gostava do Silvio, né? Eu nunca ouvi o Jacinto falar mal do Silvio, sabe? Ele falava assim, fui esquecido, queria mais uma oportunidade. Mas pô, o Silvio deu 2 oportunidades enormes para ele, né? O primeiro, o programa com o nome dele, e aí 10 anos depois, como você lembrou, a gente nem falou, o Aqui Agora, que ele tinha um espaço bastante generoso no Aqui Agora, que foi um programa também de muito sucesso, né? Muita gente, tem uma terceira geração que só conheceu ele no Aqui Agora. Sim. A geração mais jovem que a nossa, né?
A gente conheceu ele no segundo Homem do Sapato Branco. Tem uma terceira leva de gente que só conheceu no Aqui Agora, que já é anos 90. Então, eu acho que, enfim, fica realmente no ar. Achei que era importante registrar, porque era uma coisa muito, muito enfática da parte dela, isso. Mas, enfim, ficou essa mágoa realmente. Os sobrinhos guardaram coisas dele assim, Muito ou tudo pouca se coisa, perdeu? muito pouca coisa. Algumas fotos que eles cederam para o SBT, eu resgatei, tem algumas coisas no livro, o pai, o Valdemar, ele e o irmão, tem uma foto, duas fotos dele de infância no livro, uma dele bem criança e uma dele já maior, são fotos da família, que a família tinha cedido ao SBT e o SBT me cedeu. Bom, eu me comportei na entrevista, as histórias principais eu não comentei para guardar para quem for ler o livro, e eu já vou fazer o convite em nome do Maurício. Na próxima terça-feira, então agora, dia 20, o Maurício estará na Livraria da Tarde, que fica na rua Cônego Eugênio Leite, 956, em Pinheiros. É quase esquina com a Teodoro Sampaio, gente, é muito fácil. Né? É um lugar que tem muito transporte público ali na região, tem metrô, tem ônibus, é fácil parar o carro ali também, na Livraria da Tarde, no dia 20 de junho, terça-feira agora, a partir das 19 horas, autografando O Homem do Sapato Branco, a vida do inventor do mundo cão na televisão brasileira, essa biografia sensacional do Jacinto Figueira Júnior. Se vocês gostaram da entrevista, eu posso garantir que as melhores histórias não foram contadas aqui, né? Deixei tudo para quem for ler o livro. Gente, já começa lendo o livro, fala, meu Deus do céu, como faziam isso na televisão brasileira. E o final, a história do Sapato Branco com a Sônia Abrão, gente, é um negócio do outro mundo. Então, leiam o livro, é uma leitura fascinante, vocês vão ler muito depressa. E tem as histórias do meio, né? Na Bandeirantes, depois a história lá do desembargador na porta do hotel. Gente, é uma loucura. É muito bom o livro, parabéns, viu, Maurício? É espetacular. E eu vou fazer força para falar com você agora na terça-feira para autografar o meu exemplar. Pô, muito obrigado, Marcelo, muito generoso da sua parte. Fico feliz que você tenha lido, gostado. E acho que é uma história que tinha que ser contada, né? Não é uma história edificante, mas é uma história importante, né? É uma história que deixou traços na televisão que eu acho não pode botar embaixo do tapete, né? É uma história que precisa ser contada, precisa ser conhecida, e tentei fazer isso da forma mais digna possível, e fico muito feliz realmente que você tenha lido e gostado. Então é Você que isso, também gente. é meu editor, pô. Você também, né, que eu tenho muito orgulho de ter publicado um livro na sua editora, e que eu gosto muito também, sobre Que meu bacana. Botafogo. Então tá aí, gente. O Homem do Sapato Branco, a vida do inventor do mundo cão na televisão brasileira, do Maurício Stice, lançamento da editora Todavia, terça-feira. Quem for de São Paulo, né, compareça. Muito legal ter o livro guardado com o autógrafo. Livraria da Tarde, Rua Cônego Eugênio Leite, 956. A Livraria da Tarde, mas a noite é de autógrafos, a partir das 19 horas. Então até terça, Maurício. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Até terça.